Sobre a indisponibilidade dos direitos da personalidade. Nós vimos que, via de regra, os direitos da personalidade são indisponíveis. Nós não podemos dispor desses direitos. Mas, porém, temos alguns direitos da personalidade relativamente indisponíveis, como o direito ao corpo ou partes do corpo e substâncias do corpo. Esses podem ser objeto de disposição, desde que seja gratuita e revogável a qualquer tempo. Temos isso preconizado no artigo 14 do Código Civil. Então, o que são essas partes do corpo, né, que podem ser disponibilizadas? Doação de sangue, doação de esperma, órgãos, medula e a própria doação do corpo para a faculdade após a morte. Então, essas doações, essa disponibilidade, ela precisa ser gratuita e revogável a qualquer tempo. Se eu quiser hoje doar órgãos, ok. Amanhã eu não quero mais, ok. Precisa ser respeitado, tá? Então pode ser revogável a qualquer tempo. Em caso de conflito entre a vontade do declarante e os parentes familiares, prevalece a vontade do declarante, mesmo depois dele, ter falecido. Então, aquela vontade que ele manifestou em vida precisa ser respeitada. O Código Civil, ele proíbe a disposição do corpo que importe diminuição permanente, desde que, a não ser, salvo se por razões médicas. Está lá no artigo 13 do Código Civil. Então, o médico viu que é necessário fazer uma amputação de um membro, por exemplo, ok? Fora isso, essa disposição permanente não pode, o código veda. Ninguém é obrigado a se submeter a tratamento médico ou intervenção cirúrgica, nem quando houver risco de vida. Está lá no artigo 15 do Código Civil. Então, se eu estiver acometido de uma doença grave, eu estou com câncer, ou precisaria fazer um transplante, e não quero fazer quimioterapia, não quero me submeter a um transplante, eu tenho o direito, a não me submeter a esse tratamento ou a intervenção cirúrgica. Porém, eu tenho o direito de saber sobre a doença, as consequências e os possíveis tratamentos para que eu possa decidir livremente. Então, já que nós vimos que, via de regra, os direitos da personalidade são indisponíveis e acabamos de ver alguns casos onde a gente tem essa indisponibilidade relativa, casos onde a gente pode dispor do corpo, como que ficam então os direitos da personalidade indisponíveis? Porque os demais direitos, a grande maioria deles, eles são indisponíveis. Então, o nome, a imagem, a privacidade, a liberdade é indisponível. Como é, então, que a gente vê propagandas com a imagem de terceiros? Como é que dentro da publicidade a gente pode utilizar a imagem de uma pessoa? Como que a gente pode ver programas como o BBB, onde eu estou tendo a minha privacidade, estou abrindo mão, estou disponibilizando, a minha privacidade, a minha própria liberdade? Como é que a gente explica estes casos? Então, nestes casos, o que ocorre é uma cessão do exercício de direito, tá? Esses direitos ou disponibilidade é a cessão do exercício. E essa cessão do exercício de direito precisa seguir algumas regrinhas. Ela precisa ser específica e restrita, temporária e não pode ferir a dignidade do próprio cedente. Então, estou autorizando a cessão do exercício da minha imagem. Eu preciso especificar onde é que vai ser utilizada a minha imagem ou meu nome, tá? Onde especificamente vai ser utilizado, qual o prazo dessa utilização, e essa utilização não pode ferir a minha dignidade.